Entrevista com o Dr. Antônio Teixeira, médico e presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Dr. Antônio, agradecer sua presença aqui. Antes de a gente fazer nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse um pouco, falasse um pouco da sua biografia para o nosso telespectador. Bom, é um prazer estar aqui, Beto, com você, nesse bate-papo que tenho certeza que será bem fluido, bem simpático e também bem claro aí para todos que estão acompanhando a gente. Bom, eu sou médico geriatra, atuo na geriatria há 20 anos e conheci a ozonioterapia justamente há 20 anos numa pós-graduação que eu fiz na Europa, na Romênia e na Alemanha, onde a gente teve contato aí com a ozonioterapia pela primeira vez. Quando eu voltei ao Brasil, encontrei um mercado brasileiro pedindo uma terapia complementar como essa, mas uma terapia que não era então reconhecida. Foi então que eu me aproximei da ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, e aos poucos eu fui tentando ajudar a causa aqui no Brasil e me tornei, há 3 anos, o presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, onde eu estou atualmente. Também fui presidente da Federação Mundial de Ozonioterapia, WFOT, uma federação que contempla quase os 5 continentes. Nós temos hoje 47 países membros, ou seja, uma federação de uma grande importância, não só para a ozonioterapia, mas para a área médica toda, no contexto geral. Eu fui presidente por 2 anos, hoje eu sou o atual vice-presidente da Federação Mundial, e eu cheguei a esse cargo na Federação Mundial, fruto de um trabalho que a gente fez aqui no Brasil, à frente da presidência, onde a gente conseguiu nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil conquistas importantes, como a lei federal que regulamenta a ozonioterapia em todo o território nacional. A gente conseguiu incluir a ozonioterapia dentro das PICs, das práticas integrativas do Ministério da Saúde, e também conseguimos criar resoluções junto com os conselhos federais de classe em todas as classes, os profissionais da área de saúde. Então, sou médico e hoje defendo essa causa aqui no Brasil, amigo. Então vamos lá, começar com as perguntas, doutor. O que é que faz realmente a ozonioterapia no organismo? Essa pergunta essa é a principal e diria a que mais nos fazem, a que mais deve ser esclarecida, né? Porque há muito factoide, há muita venda de ilusões aí que nós, dentro da Federação Mundial, como também aqui na Associação Brasileira de Ozonioterapia do Brasil, a gente combate essa que a gente pode dizer, esse mal que hoje o mundo vive, com fake news, com coisas, com essa parte tecnológica de redes sociais, onde todo mundo promete milagres, onde todo mundo promete tratamento para tudo. A ozonioterapia, ela tem uma função muito importante, e isso comprovadamente, isso cientificamente comprovado, tanto na parte de dor, inflamação, cicatrização e combate a bactérias e vírus. Isso são as principais bandeiras de defesa nossa. A ozonioterapia não é um fármaco, diferente, Beto, do que a gente vê aí trabalhos como quimioterapia, tratamento para hipertensão, para diabetes, surgindo aí constantemente, são fármacos, onde tem uma ação farmacológica que atua no nosso organismo e causa aquele efeito benéfico para tratamento de alguma coisa. A ozônio não. A ozônio não age farmacologicamente, não é um químico. Tá? A ozônio ela age de uma ação hormética. É uma hormese. E o que é uma ação hormética? Hormética é uma ação que você provoca teu organismo a se defender, ele aciona mecanismos de defesa, mecanismos de ações no teu organismo para poder teu corpo mesmo produzir aquele efeito benéfico. Então, por exemplo, e não estamos só. A ozonioterapia não é a única terapia hormética no mundo. Por exemplo, uma curiosidade que poucos sabem, existe terapia com saunaterapia, existe aquelas banheiras com gelo, né, também. A corrida, todos são terapias horméticas. A corrida, você provoca o organismo, né, para ter uma resistência maior, para se defender maior. Então,
também tem uma ação hormética. Quanto mais atividade física de qualidade você fizer e dentro de um limite, lógico, que o corpo permanece, que o corpo tem, você tem um benefício para a tua saúde. Não diz assim, os médicos costumam dizer, faça atividade física que você vai ter um benefício para o teu corpo, né, para o teu organismo, para a tua saúde. Mesma coisa é a sauna, mesma coisa é as banheiras com gelo, a ozonioterapia também. Ela provoca o organismo, uma ação inicialmente pró-oxidativa, é uma provocação instantânea de alguns segundos, onde você provoca o organismo a ele se defender. Então, quanto mais nutrido e equilibrado aquele organismo tiver, mais a resposta benéfica será. Então, a gente tem aí uma ação comprovada na dor, inflamação, cicatrização e tratamento de bactérias e vírus. Essas são as principais. O senhor falou na questão das evidências científicas, né? Existem muitos debates aí regulatórios. Eu queria que o senhor especificasse mais, fosse mais a fundo nessa questão das evidências científicas a favor da ozonioterapia. E eu prefiro até que a gente vá por esse lado, porque isso realmente é uma coisa que deve ser muito bem esclarecida, né? Principalmente para o mundo médico, tá? Aqui no Brasil, porque o CFM, Conselho Federal de Medicina, foi o último órgão, né, o órgão federal, a aprovar a ozonioterapia, a reconhecer a ozonioterapia como uma prática médica, tá? Isso foi agora em agosto de 2025. Então, desde então, a gente tem uma resolução que reconhece a ozonioterapia como uma prática médica. Isso foi fruto de mais de 10 anos de tratativas lá no CFM, tá? A gente começou realmente, no começo eu não estava dessas tratativas, eu não fazia parte da BOIS, mas vi como tudo aconteceu, e o fato é que naquela época o mundo já conhecia a ozonioterapia há mais de 50 anos, porém não existiam protocolos, não existiam trabalhos, números de trabalhos protocolares, tá? A gente teria, quando a gente fala, uma parte da imprensa acompanha a onda, né, de que não tem comprovação científica, e outra diz que tem, mas tem pouco. O fato é que a gente tem comprovação científica. O que precisou ser feito nos últimos 10, 15 anos foi organizar essas comprovações científicas, né? Em números, existem muitos trabalhos científicos sendo feitos no mundo, então quem diz que não tem nada, tem sim. O que faltou, e o que eu realmente aí concordo com o CFM, que aí demorou um tempinho aí para que eles analisassem tudo, é que eles pediram para organizar isso e que tivesse evidências mais novas, trabalhos recentes, e que tivesse um mínimo do protocolo exigido aqui pelo Brasil, né? Então, eu sei que alguns países na Europa já estão com isso há mais de 20, 30 anos regulamentado, mas a gente está no Brasil e o Brasil segue com alguns parâmetros que precisavam ser seguidos, né? Isso, parâmetros do Ministério da Saúde, parâmetros aí da Anvisa, parâmetros dos conselhos, etc, etc. Então, a gente reorganizou tudo, entregou a eles também, o CFM tem uma comissão científica hoje exclusiva para a ozonioterapia. Essa comissão, ela analisa todos os trabalhos, não só que nós apresentamos, mas os que estão acontecendo aí pelo mundo, porque hoje a medicina evolui eu dizia isso há 10 anos, que a medicina evoluía em 5 anos, o que no século passado evoluía em 50. Hoje eu já digo em 5 meses, que evoluía lá em 5, 10 anos, né? Então é muito rápido, a gente não consegue nem entregar tudo que está sendo feito pelo mundo. Mas o fato é que a gente tem orientado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, para que os profissionais que querem fazer um trabalho científico de ozonioterapia, para um dia apresentar num congresso nosso ou um Ministério da Saúde de qualquer país, tem que seguir hoje protocolos exigidos pela comunidade europeia, pelos Estados Unidos e por nós aqui no Brasil. Então, isso já foi uma ação minha dentro da Federação Mundial de Ozonioterapia, que a gente concentra, né, as principais exigências nos países mais respeitados na saúde do mundo, e a gente pede para que os profissionais sigam isso, para que a gente junte um grande número de trabalhos, e assim, hoje a gente não, digamos assim, a gente tem hoje um considerado número de trabalhos, mas poderíamos ter muito mais. Então eu acredito que mais 2, 3 anos a gente vai ter um número suficiente até para aqueles que ainda hoje dizem assim, não, ainda não tem o suficiente.
Tem o suficiente para aprovar, para a gente seguir como terapia complementar? Tem. Então, existe sim comprovação científica. Mas há fragilidades nos trabalhos. Não é o nível, todos os trabalhos que apresentamos não tem nível máximo de exigência. Nenhuma droga tem nível. Se você pegar qualquer droga na cardiologia, na oncologia, nas cirurgias, na reumato, dificilmente você vai pegar uma droga com todos os requisitos máximos de pesquisas científicas. Então, você vai ter um trabalho que está no máximo, o outro vai estar mais ou menos, e assim a gente vai, montou, e foi o suficiente para o que o conselho aí reconhecesse. Doutor, eu queria falar sobre agora relação aos pacientes, né? Primeiro, aqueles pacientes que são mais indicados para receber a ozonioterapia. Eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente os que são mais indicados, e depois a gente vai para aqueles que não precisam, não são os indicados, não podem usar. Mas primeiro, os indicados. Os mais indicados, essa é uma boa pergunta, porque aí você esclarece muita gente aí, porque fica aquela dúvida. Então eu vou levar o mais fragilizado para fazer ozônio? Não é o mais fragilizado. Não, então é o mais saudável? Também não é. O mais saudável está saudável. Se ele está fazendo a parte dele, não vai precisar de ozônio, certo? O fato é que, como eu falei, a ação da ozonioterapia é uma ação hormética. A gente precisa que o organismo tenha os mínimos requisitos necessários para que ele tenha um efeito adequado ou o melhor efeito da ozonioterapia, consiga extrair o melhor do efeito da ozonioterapia, né? Então, por exemplo, pacientes com dor, normalmente pacientes da ortopedia, da reumatologia, traumáticos, que tem dor, inflamação, lesões aí, esses são os principais indicados hoje para o que tem comprovação científica. Dores crônicas, fibromialgia, dores de hérnia, tudo que referência à dor crônica, esses também são muito bem-vindos, muito bem, são os principais acolhedores assim dessa terapia complementar. Mas e o idoso que está lá com dor crônica, é um sofrimento? Eu, como atuante na geriatria, sei o que é isso, o quanto vem de pacientes geriátricos para mim que pedem ozônio na primeira consulta e não se faz. Tá? Primeira coisa que tem que se fazer com um paciente idoso é você analisar um exame de sangue, um exame clínico, acompanhar tudo e ver o que ele tem ali de benefício, o que ele tem da parte, como é que ele está a parte nutricional dele. Ele tem anemia? Não é um paciente bom para ozônio. Ele tem deficiência de nutrientes, ele está desidratado, desnutrido. Tem que primeiro ser corrigido isso. Porque, como eu falei, a ozonioterapia tem uma ação hormética que precisa que o organismo responda de alguma forma inicialmente. Se você não tiver um equilíbrio do organismo, você vai fazer ozônio e o efeito vai ser muito pequeno. Mal não vai fazer, mas o efeito será um efeito mínimo da ozonioterapia. Então, a ideia é que você, um paciente idoso, você equilibre ele primeiro, rastreie tudo que tem que ser rastreado e você inicia o ozônio na segunda etapa, né? Mas já aqueles traumáticos ou com dores crônicas, agudas ou crônicas, esses são os principais alvos hoje da ozonioterapia. Tá? Eu queria até a oportunidade, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas sobre a lei federal que aprovamos com a ozonioterapia, ela fala muito do que é a indicação principal da ozonioterapia. Então, estou aí à disposição para esclarecer. Bom, pode seguir? Vamos nessa lei. Vamos seguir nessa lei. Explica essa lei. Essa lei federal foi sancionada em 2023. É uma lei que regulamenta a ozonioterapia aqui no Brasil. Essa lei ela tem como principal ação e principal mudança no Brasil poder permitir aos profissionais de saúde o uso da ozonioterapia em todo o território nacional. Tá? Isso é uma lei federal. Isso, depois dessa lei, todos os profissionais, com exceção a nutrição, mas médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, esses são autorizados por lei federal a praticarem a ozonioterapia. Então, essa é uma das exigências da lei, que você tenha formação na área de saúde. Tá? Então, a segunda regra da lei, e muito importante, e vai de encontro a essa questão das indicações, é que a ozonioterapia é uma terapia de cunho complementar. Então a gente fala
a gente não diz que a ozonoterapia é uma terapia alternativa, tá? Não existe isso. Não é uma terapia alternativa, não é uma terapia exclusiva, não é uma terapia que você vai aí confrontar com as demais terapias já usadas. Eu vou dar um exemplo aqui da ortopedia, por exemplo, reumatologia, onde os nossos colegas tratam aí dores agudas e crônicas e pergunta-se muito, e aí a ozonoterapia eu vou deixar de usar um remédio, um anti-inflamatório, um analgésico tradicional, é uma terapia que a gente já usa há muitos anos e com reconhecimento de eficácia, benefício e segurança para usar a ozonoterapia agora? Não. A ozonoterapia é uma terapia complementar a isso. Então eu comparo, faço uma analogia aqui, por exemplo, como você vai a um ortopedista e ele te passa um anti-inflamatório, um analgésico e diz assim, ó, faça hidroginástica, faça fisioterapia, faça ultrassom. E aí, às vezes, até o paciente não quer fazer. Ah, eu não gosto de fisioterapia, eu não gosto de ultrassom, eu vou ficar só nos remédios. A opção do paciente também. A ozonoterapia entra muito nesse contexto. Você tem uma terapia que auxilia a terapia tradicional, reduz o tempo de resultado, né? O prognóstico melhora, você tem um resultado mais curto do tratamento e você tem uma qualidade, você traz uma qualidade de vida porque você está desinflamando o paciente, no geral, sistemicamente. Então, o paciente se sente melhor quando se faz a ozonoterapia junto. Então, é uma também, na lei diz que a gente tem que deixar claro ao paciente que a ozonoterapia é uma terapia complementar. Isso tem que deixar claro e explícito ali numa consulta. A terceira exigência da lei é que os geradores de ozônio, as máquinas que utilizamos de ozônio tenham registro na Anvisa. Então são essas três coisas: profissional de saúde, terapia complementar e aparelho devidamente registrado na Anvisa. Com isso, blindamos aí. Essa lei foi uma grande vitória para a gente, porque com isso a gente blindou a ozonoterapia dos profissionais que antes da lei se utilizavam da ozonoterapia para vender milagres, tratamentos para tudo, e isso acabava sujando, né, de uma certa forma, né, arranhando a imagem da ozonoterapia, a partir do momento que você tem um profissional que não é formado na área de saúde fazendo a ozonoterapia. Quando foi aprovada a lei, foi sancionada a lei, e eu sempre digo que foi uma lei suprapartidária, tá, Beto? Porque a gente teve uma vitória espetacular. Foram 7 anos de luta lá, de audiências públicas, de debates, debates muitas vezes amenos, outras vezes calorosos, mas entre nós, entre a Anvisa, entre o Ministério da Saúde e os conselhos federais. Mas aprovamos, depois de 7 anos, a ozonoterapia dentro do Congresso Nacional com unanimidade. Tanto no Senado, na Câmara tivemos 2 votos contrários apenas deputados, no Senado foi por unanimidade, tivemos todos os grandes partidos assinando a aprovação da lei, seja na Câmara como no Senado, partidos, assinatura de líderes e presidente de partido. Então foi uma vitória maravilhosa. Depois isso foi para a sanção do presidente Lula, que diante do contexto que já existia, a gente tinha aí já um trabalho de 7 anos, entre outros ministros de outros governos anteriores, e a gente aprovou, o presidente Lula sancionou e tivemos aí a lei aprovada. Quando eu falo suprapartidária, é porque o trabalho passou por alguns governos, né? Então tivemos aí 3 governos presidenciais, onde todos tivemos tratativas diretas com os ministros, então fomos sempre muito bem recebidos, sim, pela parte política do negócio. Então, depois da lei, os profissionais não formados saíram de cena, os formados que não usavam a ozonoterapia como terapia complementar e sim vendia-se para tudo também saíram de cena, e os que faziam com aparelhos que não tinham registro, aparelhos que são feitos aí de qualquer forma, também saíram de cena. Então, trouxemos ao Brasil, né, entregamos ao Brasil profissionais sérios que realmente hoje entregam a ozonoterapia, e aí faltava só os conselhos de classe. Isso tinha que ser muito bem trabalhado, os conselhos definirem limites e competência e ações de cada profissional de saúde. Então isso aconteceu no nosso diálogo aí com farmácia, com fisioterapia, com odontologia e por último aí com a medicina. Então cada conselho teve seu papel importante, teve
teve sua análise e sua definição de que limite traria para cada profissional. Então, é muito bom deixar isso. Isso não foi de um dia para o outro, tá? Teve parte da imprensa que falou que a surdina, de uma noite para outra, a gente aprovou isso na Câmara, depois no Senado, e o presidente no outro dia sancionou, como se parece que nem acompanha. Foram 7 anos de debate lá, e a gente escutou, ouvimos todo mundo, inclusive tivemos nesses 7 anos uma viagem para a Europa, uma missão parlamentar, onde a gente levou parlamentares, fomos também representando a BOIS, os conselhos federais também de classe dos profissionais foram convidados, a Anvisa foi convidada, o Ministério da Saúde. Fomos à Europa e vimos o quanto isso é utilizado, né, e aprovado lá na Europa. A gente teve uma frase muito marcante, a gente estava no parlamento português lá em Lisboa, sendo recebido por embaixadores, ministro da Saúde, secretário de Saúde de Lisboa, presidente do que corresponde ao Conselho Federal de Medicina lá de Portugal. E aí os parlamentares que foram, eles queriam entender tudo o que estava acontecendo ali. Então, o que viram foi mais de 300 hospitais ali, entre Portugal, Espanha e França, utilizando a ozonoterapia, com pacientes, com um número gigante de pacientes por dia sendo tratados. E a pergunta que surgiu, mesmo diante de ver tantas coisas boas aí com a ozonoterapia na Europa, a pergunta que saiu para o presidente do Conselho Federal de Medicina: vocês acreditam mesmo na ozonoterapia? Vocês aprovam mesmo assim? O que a gente viu hoje, isso é verdade? Assim, acreditam na ação da ozonoterapia? A resposta do presidente foi o seguinte: a gente acredita tanto quanto um analgésico para dor de cabeça. Então, essa foi uma resposta assim. O português tem umas respostas que depois a gente tem que entender se isso era uma piada, ou era um deboche, mas assim, o fato é que não tinha o que se discutir ali. A gente viu nos hospitais, um governo, inclusive o presidente de Portugal atual, hoje é usuário, existe vídeos na internet, ele fazendo ozonoterapia nele mesmo. Então, como é que você tem um presidente, tem um ministro apoiando e tal, e você vê os hospitais lá praticando ozonoterapia, você ainda vai perguntar se aquilo é válido ou não, né? Então, isso foi um marco. Quando voltamos ao Brasil, não tínhamos mais dúvidas aí sobre o que se via no mundo, aquela história: mas o Brasil está querendo criar novidade, querendo aprovar uma terapia que não é aprovada em outro lugar do mundo. Pô. Então, isso acabou. Com essa viagem, isso acabou, porque a gente viu como funcionava na Europa. Os Estados Unidos é uma particularidade, porque os Estados Unidos, as leis são diferentes de cada estado, então alguns estados já aprovaram, outros ainda não, né? Mas a Europa, isso é bem difundido. Aqui na América do Sul, a exemplo de Uruguai, Chile, Peru, a gente também tem uma ampla difusão, um amplo trabalho aí com ozonoterapia. E nós no Brasil hoje temos aí a alegria de anunciar que somos o único país do mundo que temos a ozonoterapia aprovada pelo Ministério da Saúde, aprovada no Congresso Nacional pelos parlamentares, sancionada por um presidente da República, porque em alguns países só a sanção do presidente, só a assinatura do presidente resolveria, e a gente ainda tem os conselhos de classe aprovados. Então, a ozonoterapia é aprovada de todas as formas aqui no Brasil, e é um exemplo aí para o mundo todo. Deixa eu voltar para a questão, doutor Antônio, dos pacientes. A gente falou aqui dos pacientes que são indicados, mas eu queria falar um pouco dos pacientes que não podem usar a ozonoterapia, né, por causa de algum risco. O senhor podia citar, o senhor falou da questão das pessoas mais fragilizadas e tudo mais, mas teria outros pacientes? Veja, uma das contraindicações relativas, tá? Relativas, não quando eu falei da geriatria do paciente idoso, também vale para o paciente, por exemplo, imunodeprimido, um paciente com um tratamento de câncer mais fragilizado, e alguns pacientes com deficiência de glicose 6-fosfato. Essa enzima é um exame de fácil acesso,
todo laboratório hoje faz, a glicose 6-fosfato, e esse exame, ele quando ele traz um valor muito abaixo, ele representa que o teu organismo está atacando, alguma coisa no teu organismo está acontecendo, que está atacando tua própria célula, está causando uma hemólise. Então é algo que está destruindo tua própria célula. Tá? E isso tem que ser investigado. Isso pode ser uma doença a nível, uma doença autoimune, uma doença hematológica. Então, isso deve ser investigado para que se saiba se teria uma contraindicação ou não. Mas a gente chama de contraindicação relativa. Tá? É raro. Eu encontrei apenas um paciente nos últimos 3, 4 anos com isso. O paciente estava bem, mas não sabia que tinha essa deficiência, e depois a gente optou por não usar na época. Isso na literatura traz que você não faça, certo? Com a glicose 6-fosfato alterada, mas ademais o paciente você deve analisar com critério cada paciente. Então, como eu falei, o paciente idoso ou um paciente fragilizado, você deve ter que ter mais cuidado e depois deixar a ozonoterapia para um segundo plano. Gestante também, né? Gestante também, bem lembrado, gestante também. A gente teve já algumas situações de gestante, alguns países usam sem problema, mas assim, você tem que ter cuidado com a gestante, né? Você tem ali 2 vidas, não é só da gestante. Tem um feto ali dentro que você pode alterar a formação dele, influenciar em alguma etapa daquela formação dele. Então, o ideal é que não se faça, mas eu confesso que a gente, como presidente de uma associação, eu recebo muitos relatos, não só no Brasil como no mundo, de pacientes que o paciente queria e fez, e também foi em busca de um profissional que também avaliou aquela situação e viu que não teria problema, né? Tem uma lei, né, uma lei mundial na medicina, que diz que quando você tem uma situação dessa, onde a terapia não tem uma contraindicação relativa, onde a literatura te diz isso, mas o profissional se responsabiliza pelo ato, né, e buscando salvar e buscando o benefício, né, daquela vida, daquela saúde daquele paciente, você se responsabilizando, você faz. Então, eu já tive relatos de vários pacientes em vários lugares do mundo. Tá? Então, a ozonoterapia nesse sentido da gestação, eu nem menciono, porque eu já vi estou vendo muitos mais casos disso. Tá? Há uma particularidade, a gente vê, por exemplo, como presidente de uma associação, você é abordado diariamente com profissionais que te abordam, que te ligam, entram em contato com você e dizem assim: presidente, eu estou com um trabalho sendo feito na minha clínica, no meu hospital, na minha cidade, no meu estado, um trabalho que a gente tem acolhido pacientes assim, assim, assado, e ele não está dentro do protocolo que o senhor defende, que a associação defende, mas que a gente está tendo bons resultados. Isso acontece constantemente, né? E a gente não pode descartá-los. O que a gente diz para eles é que a gente não pode simplesmente pegar aquele trabalho que ele está fazendo e dizer está tendo um bom resultado, eu vou defender agora em público que isso existe. Você tem que analisar dados. Você tem que saber se o critério para a escolha dos pacientes estão sendo feito, se a segurança da pesquisa está sendo seguida, se a evolução e o acompanhamento da evolução dessa pesquisa está sendo apropriado e seguindo regras dentro do que exige a Ministério da Saúde, a Anvisa e os conselhos federais. Se ele faz isso, eu costumo dizer o seguinte: eu espero, melhor dizendo, eu espero que nos próximos anos a gente, se eu estiver à frente ainda da Federação Brasileira, anuncie outras indicações, não só para dor, inflamação e cicatrização, mas para outras indicações. Mas eu preciso de que essas comprovações venham a nós e que sejam analisadas com critérios exigidos por todos os órgãos, e aí sim a gente vai defender depois disso. Senão, a gente vai só acompanhar isso, né, com muita responsabilidade, mas é o que acontece, por exemplo, com a gestação. Eu tive recente uma paciente de um colega que ela estava grávida, mas ela teve um corte muito importante no pé, ela era diabética
desenvolveu, era uma diabetes que ela não conhecia, mas descompensou total na gravidez, então tiveram dificuldade para controlar essa gravidez, essa diabetes, e ela se cortou durante a gravidez, olha que coisa. E esse corte teve muita dificuldade de cicatrização. E aí não podia usar antibiótico por causa da gravidez, olha que situação, viu? Não podia usar antibiótico por conta da gravidez, o antibiótico era de risco, tinham que tratar de forma natural e só limpeza e deixar o organismo responder. A diabetes dela não se compensava porque ela estava emocionalmente fragilizada pela gravidez, pela situação que não se resolvia. E aí um colega fez a terapia com ozônio, mas não foi uma terapia superficial. Existe uma terapia que é a de cicatrização, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Existe essa terapia muito, muito, muito importante, até passar para os ouvintes, os telespectadores, como é que se faz isso. Ela tinha um corte no pé, existe uma bolsa adequada que se coloca no pé, na perna toda, uma bolsa que suporta aí o gás de ozônio. Você fecha essa bolsa na perna do paciente, vai com a cânula específica para dentro da bolsa e essa cânula a gente injeta o gás dentro dessa bolsa, insufla a bolsa e deixa lá por 20 minutos essa bolsa insuflada ali, a ferida no contato direto com ozônio, com gás de ozônio, né? Então isso melhorou, combateu as infecções que estavam ali, bacterianas provavelmente, combateu as infecções, melhorou a cicatrização e a resposta foi incrível. Em 2 semanas, o que não estava sendo resolvido em mais de 2 meses, em 2 semanas se resolveu. Uma coisa que se faz também antes de colocar a bolsa é lavar a ferida com água ozonizada. Existe um aparelho que você ozoniza uma água. Uma água é ozonizada, você lava a ferida, a superfície da ferida com água ozonizada, você tem uma limpeza bem precisa, a cicatriz fica visível, fica bem nítida. Você faz a limpeza que deve ser feita por enfermeiro, por médicos, para debridar o que está necessitando debridar, necrosado, e você faz a bolsa. Depois da bolsa, você coloca o óleo ozonizado, que é maravilhoso também. Então você faz a lavagem da ferida com água ozonizada, depois você faz a bolsa para fazer a terapia com ozônio, a tradicional, e depois você passa uma camada de óleo ozonizado, geralmente óleo de girassol ozonizado, e você faz esse curativo todos os dias. Incrível, foi o que foi feito com essa paciente, 2 semanas de cicatrização. Não afetou nada no Nada, bebê. já tem, o bebê já nasceu, já está bem, o colega, ela é de São Paulo, o colega está feliz da vida, ele deve publicar esse caso em breve, e assim, incrível como foi, não foi feita a ozonioterapia de forma sistêmica, tá? Sistêmica você podia fazer injeções, né? Ou misturando com sangue, fazendo uma mistura com sangue, ou fazendo ozônio, infiltrações locais perto da ferida. Isso não foi feito porque ela estava grávida, ele quis evitar isso, mas a parte externa, o tratamento externo foi maravilhoso e o resultado foi fantástico. Essa é uma indicação defendida por muitos aqui no Brasil e pelo mundo todo, e que tem pouca, olha que coisa, e não tem tanto número de pesquisas no mundo. Ela é uma aplicação, dentro da minha pergunta seguinte, em algumas situações que a ozonoterapia, ela é mais rápida? Ou ela tem um tempo... Para ferida, você estava a cicatrização, o tratamento com feridas é incrível. Quando eu falo em números de pesquisa, é porque, infelizmente, as pessoas os profissionais que utilizam e os países que são mais fortes nisso, como Cuba, Venezuela, Chile, alguns países, Rússia, China, eles são países que não desenvolveram tantas regras iguais, né? A concentração de gás, o tempo de uso daquilo. Se tivesse uma padronização de tudo, a gente estaria com uma indicação aí mais forte da ozonioterapia, seria com certeza a cicatrização. Mas
Para mim é a mais segura que se faz, é a mais segura, é a mais eficaz. Os grandes beneficiados, para você ter uma ideia, Portugal, depois que introduziram a ozonoterapia dentro de uma prática médica, de uma prática de saúde pública de Portugal, depois que foi introduzido isso, a diminuição de amputação por pé diabético em Portugal e em outros países da Europa diminuiu significativamente para aquelas instituições que tinham tratamento com pé diabético e que muitas vezes teriam que amputar o pé do paciente. Então, esses não está sendo feito por aqui no Brasil ainda? Aqui já existe, mas muito de cunho pessoal. Por exemplo, alguns prefeitos, alguns governadores, alguns secretários de saúde que são defensores da causa, que reconhecem a ozonoterapia como uma terapia importante, complementar, já tem nos solicitado, a gente tem intervido aí com ações de treinamento, de preparação da equipe daquele município, daquele hospital, daquele estado, e a gente tem feito tanto cursos, treinamentos e acompanhamento desse serviço, mas é uma coisa muito pontual, não é uma política, ainda não aconteceu ainda, e eu acho que isso vai acontecer em breve, uma política pública nacional. É o que aconteceu na Europa, aqui ainda não teve essa virada de chave, mas eu acredito que está perto disso, que a ozonoterapia se torne, sim, se enquadre dentro de políticas públicas nacionais, e aí os governos e as prefeituras elas vão aderir àquilo, né? Então vão aderir a um tratamento porque alguns municípios que já fazem isso tiveram redução já dos pés amputados. Você imagina uma pessoa, um paciente que está ali numa fila para perder uma perna, um dedo, um pé, e você traz uma terapia nova, uma terapia que pode aí, salvar aquilo. E o que tem a perder aquele paciente, né, Beto? Você fica olhando, por que não se faz isso já? Né? Por que isso não entra rapidamente no serviço público? Porque se o paciente já está condenado a perder a perna, o pé, por conta da diabetes, de uma ferida que não cicatriza e está piorando, por que não dá a chance a uma terapia dessa? E alguns dias, 2, 3 semanas, se funcionar, vamos seguir com isso. Não funcionou, não estou dizendo também que a ozonoterapia salvou todas as pernas, não, tá? Não funcionou, o grau vascular, o grau infeccioso foi mais alto, não vai dar, a medicina não é uma ciência exata, vai ter algumas situações que não vamos conseguir salvar aquele pé. Mas se você der a chance para alguém, né, e essa chance tiver sucesso, meu amigo, isso é fantástico. Então, quem ganha, eu digo sempre, a ozonoterapia, quem ganha a saúde pública brasileira é o brasileiro, e com com a lei federal e com a aprovação, agora por último, do Conselho Federal de Medicina, a gente colocou em campo no Brasil os médicos que agora podem fazer de forma multidisciplinar, com fisioterapeuta, com biomédico, com enfermeiro, fazer um acompanhamento com ozonoterapia com seus pacientes, que não se fazia. Os médicos sérios, né, e eu sofri muito com isso, porque eu também sigo as regras que meu conselho impõe, então eu também via na Europa aquilo pulsante, né, aquela terapia que tanto ajudava lá na Europa, e eu não poderia fazer aquilo aqui na minha clínica, né? Então, os médicos sérios estavam amputados de fazer, usando já o termo, né, amputação, estavam amputados de praticar ozonoterapia, porque não existia uma lei e depois o conselho também não tinha uma resolução. E quem fazia? Quem eram os médicos que faziam ozonoterapia? Os médicos não éticos, os médicos não sérios, e esses que vendiam tudo para todos. Então, depois da lei, depois da aprovação do CFM, a gente trouxe para o mercado brasileiro, para a saúde pública brasileira, médicos sérios, profissionais sérios, que hoje integram os demais que já estavam aprovados, né? Biomédicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, os dentistas. Então, essa categoria eu quero agradecer já, aproveitar a oportunidade em público, agradecer a eles que foram os que abriram o caminho. Os dentistas aqui no Brasil, o Conselho Federal de Odontologia, foi o primeiro conselho a aprovar a ozonoterapia
como uma prática do dentista, né? Isso há mais de 7 anos atrás. Isso foi impulsionante, porque isso foi exemplo para os demais profissionais, né? E também para o CFM, e aí nos ajudou também com lei federal e tudo. Então é uma coisa que o Brasil tem que correr rápido para que a gente tenha entregue isso para a população brasileira. O senhor falou nos profissionais, eu queria que o senhor dissesse aí os principais erros cometidos pelos profissionais, principalmente aqueles que são iniciantes, que estão começando a trabalhar com a ozonioterapia. Veja, dentre esses profissionais que, vamos dizer que não tiveram, não apresentaram, não ofereceram ozonioterapia de forma adequada, eu estou tentando me segurar as palavras aqui, mas que ofereceram ozonioterapia não dentro de critérios, não buscaram a BOIS, não buscaram a Federação Mundial, não buscaram as entidades sérias que fazem a ozonioterapia para entender o que pode ser feito ou não. Esses aí eu separo em dois. O que por desinformação, por inexperiência, por imaturidade mesmo, não tiveram assim, ou até falta de comunicação nossa mesmo, até a pessoa não procurou direito, também a gente não tinha uma exposição, a gente também não aparece toda hora no aparelho, no telefone de todo mundo, né? Por mais rápida que as informações aconteçam hoje, mas aquele profissional que não pratica dentro de todos os critérios exigidos porque não teve essa informação conosco, ou porque não buscou, ou porque também não nos encontrou por aí, né? Esse profissional, quando a gente identifica ele, a primeira coisa que a gente faz é tentar um primeiro contato. Então, hoje as redes sociais, elas expõem tudo. Então, seja por rede social, seja por internet, seja por algum paciente que nos fala, algum colega, fulano de tal está praticando assim, isso é certo? A gente, não é. Quem foi tal? Vamos entrar em contato com ele. A gente tem uma equipe dentro da BOIS que a gente entra em contato com aquele profissional e diz, olha, aqui é da BOIS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, e queremos bater um papo com você sobre a ozonioterapia. Qual foi os critérios, qual foi a fonte que você buscou para que você oferecesse a ozonioterapia dessa forma, que você praticasse a ozonioterapia dessa forma. Então, o nosso primeiro contato é educativo, é informativo, né? E aí, diante da resposta do colega, não, eu não sabia, eu busquei um curso aqui na minha cidade, porque eu moro longe, eu moro no Amazonas, eu moro no Rio Grande do Sul, porque eu vi que o curso da BOIS era só em São Paulo, eu não sabia que podia fazer uma parte online e a outra prática, eu não tinha como ir para lá, então busquei alguém aqui da minha região. Isso acontece. Então a gente faz um convite, a gente até facilita condições financeiras para trazer aquele profissional para buscar a ozonioterapia. Isso é importante porque a BOIS é uma entidade sem fins lucrativos, não é uma propriedade minha, não é uma empresa minha, eu estou presidente da BOIS, então o intuito nosso é fazer de forma educativa, de forma informativa, levar a ozonioterapia ética, científica e humana para todo mundo. E tem aquele que sabe de tudo, que inclusive já foi em cursos nossos, já foi em eventos nossos, mas insistem em fazer uma ozonioterapia, em vender uma ozonioterapia, vender ilusões. Então a gente vê de tudo aí, ozonioterapia para tratamento de câncer, para tratamento de cardiopatias, para tratamento de cura de diabetes. A gente sabe que não existe cura da diabetes, a gente sabe que algumas doenças cardiovasculares também não tem cura. E se não tem cura no tratamento tradicional, a gente vai dizer que a ozonioterapia cura aquilo. Câncer, pacientes às vezes em estágio avançado de um câncer, e o profissional chega para ele e oferece a ozonioterapia como um meio de cura, como uma provável opção de cura. Isso me dói, tá? Me dói porque, primeiro que pela entusiasta que eu sou da ozonioterapia, pelo defensor que eu sou da ozonioterapia, isso me dói, encontrar esses profissionais vendendo isso. E aí a gente tenta de novo entrar em contato com eles,
para saber, olha, por que você está fazendo isso, por que você está indicando isso? Isso foge da regra mundial, isso foge da regra do Brasil, isso não está dentro da lei, você oferecer como um tratamento exclusivo, você não pode tirar um quimioterápico, um tratamento tradicional para botar ozonioterapia. Então, eu diria que dentre os que fazem uma terapia irregular, tem os que por imaturidade, que ainda não nos encontrou, e aqueles que fazem sabendo, e aí proposital, e é um risco. Mas diante da lei, diante das aprovações que tivemos nos órgãos nos últimos anos, isso tem diminuído. Os profissionais estão cada vez, esses mal profissionais estão correndo. O mal profissional ele sempre busca a ilegalidade, né? Então, quando a ozonioterapia passou a ser legal, regulamentada em todo o Brasil, eles vão ter que buscar uma outra terapia, né? Então, mas vocês agem para tirar esse profissional do mercado. a gente, veja, nós temos uma associação que a gente tem membros associados, né? Convidamos aqueles que querem fazer parte da associação, é importante. A BOIS é uma entidade sem fins lucrativos, ela precisa hoje ter formada por esses membros todos. Nos últimos 3 anos a gente dobrou o número de membros na associação. Hoje a gente passa de 6 mil membros no Brasil todo, então é um número considerado hoje equivalente a muitas associações médicas aí pelo Brasil, como a associação, por exemplo, a de peritos, a psiquiatria, que também tem aí em torno de 6, 7 mil membros. Então a gente tem um número importante e a gente pede que participe dos nossos eventos científicos, éticos, dos cursos, das atualizações. Esses profissionais não éticos, que não praticam, eles não são, se a gente identifica eles como membro, eles são expulsos da associação imediatamente. Se a gente comunica eles, se a gente conversa com eles, eles seguem com critérios irregulares, a gente expulsa eles, tem definitivamente a expulsão dele como membro. Na parte penal, aí cabe não a nós, mas os órgãos fiscalizadores, o conselho de classe dele, a Anvisa, as vigilâncias sanitárias, aí sim tomar uma atitude em relação a essa prática, né? A ozonioterapia, Beto, é tão segura, né, tão segura, que você vê quando a gente teve a ozonioterapia sendo analisada no Congresso Nacional, era uma preocupação nossa, esses profissionais que vendiam a ozonioterapia para tudo, né? Era uma preocupação nossa, porque toda vez que eu batia na porta de um deputado, de um senador, do ministro, sempre dizia assim para mim, mas eu vi, tá aqui, pegava o celular e mostrava na hora para mim. Tá aqui o Instagram desse profissional vendendo para tudo. Tá aqui esse profissional vendendo para isso, para cura disso, disso, aquilo. O que é que o senhor me diz, doutor Antônio? Eu tive que descosturar toda essa história e dizer que a ozonioterapia não era aquilo, não era uma panaceia, não era uma terapia para tudo, não era uma terapia exclusiva. Isso a gente foi descosturando, por isso que demorou muito. Eu praticamente falei com todos os 81 senadores, assim como eu estou falando com você. Eu tive contato com mais de 250 deputados e muitos chegavam para mim e diziam, eu não quero não aprovar isso não, porque isso aqui lá na minha cidade o cara vende para tudo. Então eu tive que descosturar tudo isso, demorou, né? Mas a gente conseguiu mudar a imagem da ozonioterapia. Hoje a gente chega no Congresso brasileiro, a gente é bem recebido, a gente chega no Ministério da Saúde, a gente é bem recebido pelo ministro Padilha, como foi nos anteriores também, a gente é bem recebido nos conselhos de classe, mas era uma confusão antes. Confesso que quando eu assumi, era desanimador. Eu acho que eu tinha essa missão na vida, né? Eu sou médico há 20 anos, eu tenho minhas clínicas já bem resolvidas, eu tenho meu nome muito bem resolvido na área médica, e a ozonioterapia, eu dizia assim, se isso um dia aprovar, vai ser um tratamento a mais que eu vou oferecer na minha clínica, mas minha vida seguia. Então, eu abdiquei de muita coisa na minha profissão, abdiquei de uma parte do meu tempo, da minha família, para poder ajudar a causa, né? E isso hoje eu entendo como um legado que fica aqui não só para o Brasil, mas pelo mundo todo, e que a gente hoje está tentando mudar toda essa parte essa contextualização negativa que tinha antes para uma coisa positiva, né? Teve agora recente aqui no Recife,
a Semana do Idoso, né? Aí foi chamado secretário de saúde, foi chamado ministros anteriores, diretores de hospitais, e me chamaram para ir falar sobre a ozonoterapia na terceira idade. Olha que coisa. Então, assim, a gente está sendo incluído. Eu participo hoje de vários congressos médicos brasileiros. Eu estava agora, mês passado, eu estava no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Congresso Brasileiro de Estudo da Dor, da SBED, Congresso Brasileiro de Nutrologia. Os presidentes nos convidam a levar um recado, né? Levar a ozonoterapia correta, ética, séria, humana, né? E eu acho que a gente está sufocando quem preconizava, quem defendia uma ozonoterapia para tudo e uma ozonoterapia que não, para indicações que não eram sérias, né? Então, o trabalho bacana que estamos fazendo, a BOS levando aí, a BOS precisa continuar nessa luta, precisa continuar existindo. A gente conta com cada um dos profissionais que nos ouve, que acreditam na ozonoterapia, que defendem a ozonoterapia, que seja entusiasta, que os que já começaram com a ozonoterapia, os que ainda vão começar, porque eu tenho certeza que a primeira introdução, o primeiro contato, seja com você, com o paciente seu ou com você mesmo, você vai ficar fã, você vai levar aquilo para o teu consultório, para a tua clínica, para o teu hospital. E aí, lembre-se da BOS, se a BOS não existisse, não, essa regulamentação toda não teria acontecido. Esse é um ponto que a gente já está chegando aqui no final. Eu queria que o senhor, além da sua mensagem final que passasse, mas como é que o médico estiver ouvindo o senhor, estiver vendo o senhor, como é que ele procura, como é que ele vai e faz o contato, como é que ele pode conversar, qual é o caminho que ele precisa ter? Que bacana, Beto. Ter essa oportunidade, tá? Porque essa é uma luta, digamos assim. Minha mulher diz que como é que eu consegui administrar clínica, meus trabalhos profissionais como médico, esse trabalho com a ozonoterapia e família, né? Além de sua saúde pessoal. Se você não cuidar também de você mesmo, você não tem isso. Mas a BOS, ela está presente em todos os grandes eventos hoje, ligados à dor, ligados a infecções, ligados a cicatrizações, ligado a combate de bactérias e vírus. Então, hoje, tudo que é debate hoje no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde, onde recentemente eu fui convidado para um debate na Comissão de Idosos no Congresso Nacional, onde estávamos tratando como seria o tratamento para 2026 do idoso com pneumonia. Quais as possíveis ajudas científicas novas que poderiam ser introduzidas para o idoso com pneumonia. E fomos convidados para isso. Então, outra oportunidade que se abre, outras oportunidades que participamos, que damos a cara e convidamos os colegas a participar. Nós temos aí Instagram, nós temos um site oficial, a BOS é fácil de encontrar, você colocou no Google, você encontra com nossos meios de comunicação, entrou lá, tem o link, a janelinha, participe, se associe, tem lá as condições de associado, os associados, além de benefícios de descontos em eventos nossos, cursos, congressos, simpósios científicos, eles têm direito a descontos em livros, material didáticos, além de um clube de benefício entre parceiros da área de saúde. A gente também tem, isso foi uma ação nossa dentro da BOS, para a gente ajudar mais ainda os membros da BOS, e nos fez crescer muito. Criamos um clube de benefícios para a área de saúde, para os profissionais de saúde. O que é que o profissional de saúde pede, né? A gente pensa assim, eu tenho um clube de benefícios da minha companhia aérea, do meu banco, ele me dá desconto num restaurante, num tênis, num supermercado, num restaurante. Tá. E para o médico? O médico não quer isso. O médico quer desconto nos fornecedores de medicamento, nos insumos hospitalares, desconto nos eventos, descontos em tratamentos, desconto em farmácia, desconto em prontuários eletrônicos. Então, a gente tem tudo isso para ofertar, para oferecer ao colega que já está conosco e os que querem entrar. Então, por exemplo, prontuário eletrônico é uma exigência hoje, é uma coisa muito atual em todos os médicos, em todos os profissionais de saúde. A gente também fornece gratuitamente ao profissional de saúde que é cadastrado como membro da BOS. Então, você que ainda não é membro da BOS e queira
participar, queira continuar contribuindo, né, e ver ainda a ozonioterapia crescendo mais, ser cada vez mais reconhecida, né, respeitada, né, e utilizada. Então, nos procure, estaremos aí de braços abertos para receber todos. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado a todos.